Olá! No vídeo de hoje compartilharei com vocês 10 dicas para melhorar a oratória e a autoconfiança. A primeira dica é a seguinte: pare de utilizar com tanta frequência o diminutivo na sua fala. Ele tira a credibilidade, tira a relevância daquilo que você está apresentando. Eu mesma já cometi esse erro diversas vezes, quando, por exemplo, fui entregar um conteúdo de ótima qualidade, mas apresentei aquilo como uma dicasinha, um truquezinho, uma informaçãozinha. Vejam que eu mesma já desvalorizei o meu conteúdo nesse momento. Como é que eu vou esperar que alguém o valorize? E eu percebi isso quando eu vi pessoas entregando um conteúdo parecido com o meu, só que muito menos eficaz, muito menos potente. No entanto, elas apresentavam aquilo como se fosse algo extraordinário, dizendo que era uma mega dica, uma dica essencial, uma dica indispensável. E aí, é claro, as pessoas vão prestar mais atenção naquilo e, consequentemente, valorizar mais. É claro que depois aquele conteúdo pode se comprovar algo bom ou algo ruim à medida que as pessoas vão assistindo. No entanto, a primeira impressão é importantíssima e muitas vezes ela é a impressão que fica. Então é isso, se valorizem. A segunda dica é: sempre que você for falar em público, pense o seguinte: qual é a pior coisa que pode acontecer nessa situação? Eu sei que muita gente vai falar: como assim? Assim você está me deixando com medo? Não, nada disso. Porque quando você pensar na pior coisa que pode ocorrer na sua apresentação, você vai ver que na maioria das vezes isso não é assim um problemão, não é lá grande coisa. E aí você vai mais tranquilo, porque o pior que pode acontecer não é assim tão preocupante. A terceira dica é a seguinte: olhe para os 4 cantos quando estiver falando em público. Aqui vai parecer meio estranho eu fazer isso porque eu estou falando com a câmera. No entanto, quando você estiver falando em público, isso é imprescindível, porque muita gente vai lá, fala bem, mas fica olhando aqui, só para frente. E aí esquece daquele pessoal que está aqui, que está aqui, que está lá, que está lá. Então, além de olhar para frente, desvie os seus olhos também para os lados, lá para trás, porque também quando você olha para as pessoas enquanto está falando, elas vão se sentir pressionadas a prestar atenção em você. Se você não olha para aquele canto lá de trás, é bem provável que em algum momento aquela galera daquela área se desligue da sua fala, de repente mexa ali no celular. Agora, se você olha para lá com mais frequência, eles vão se sentir intimidados, vão se concentrar ali na sua fala. Além de que isso deixa a tua apresentação mais dinâmica, mostra que você sabe se conectar com os espectadores dela. A próxima dica, com certeza, diz respeito à voz. Eu mesma não acho que eu tenho uma voz aí muito gostosa de se ouvir, não. Eu considero a minha voz um pouco irritante até, e talvez muita gente considere a sua própria voz ali não muito boa, até porque a gente ouve tanto ela que acaba ali se enjoando. Mas não é porque eu acho que a minha voz não é tão boa assim que eu vou deixar de falar em público. Muito pelo contrário, eu vou tentar sempre trabalhar nela. Muitas pessoas têm isso naturalmente, mas não é o que acontece com a maioria, então vamos lá. Tente trabalhar então a sua velocidade, entonação, não falar muito alto, não falar muito baixo. Se tiver oportunidade, pergunte para alguém, adquira ali uma segunda opinião, de preferência para a sua família, porque eles tendem a ser mais sinceros. Não precisa mostrar ali toda a sua apresentação, só mostre uma parte e pergunte: você acha que eu estou falando muito rápido, muito devagar, muito baixo, muito alto? E aí você vai se aprimorando. Se eu não me engano, vamos agora para a quinta dica. É uma dica um pouco óbvia, mas não tão óbvia assim. Evite gírias. Todo mundo fala isso, mas o que nem todo mundo fala é que às vezes nós não temos a consciência do que é gíria. Muita gente acha que gíria é apenas um tá ligado, mano. Não, muitas palavrinhas do nosso dia a dia também podem ser consideradas como gírias e fogem da linguagem padrão. Por exemplo, para vocês, a palavra sabe e a expressão está me entendendo? Porque vejam bem que não há nada ali que nos remeta a uma gíria, como por exemplo um tá, que a gente corta o es de está, fica só o tá. A palavra está ali numa linguagem formal, não há nenhum corte, não há nenhum desvio gramatical, mas a sua fala vai ficar repetida se ao fim de cada frase você mandar um sabe? Você está me entendendo? Então, dentro dessa dica, antes de mais nada, eu diria para você
você refletir sobre quais são os teus vícios de linguagem. E aqui eu abro parênteses para trazer um comentário. Vejam que aqui eu estou me referindo a dicas para se utilizar em situações mais sérias, mais formais. Não estou falando para você deixar a sua linguagem do dia a dia de lado e começar a falar somente como se você estivesse em um tribunal. Não é nada disso. Mas, como falantes, nós temos que entender as mais diversas situações de uso da língua. As situações mais formais e situações mais informais. E para que você desempenhe bem o seu papel de falante, você tem que dominar essas diversas situações. E os meus vícios eu consigo identificar muito bem porque eu gravo vídeos para a internet. Então eu estou sempre ali editando os meus vídeos e aí eu ouço e eu vou tentando diminuir cada vez mais. Uma dica para você, de repente, se for possível, seria gravar o seu ensaio da apresentação, porque aí você consegue assistir a você mesmo e ter uma visão ali do que de repente você pode melhorar. A próxima dica, ela cabe muito às apresentações de trabalho, principalmente naquela parte ali que é aberta para o público, mas ela cabe também para várias outras situações da nossa vida, que é a seguinte: entenda que dificilmente você vai mudar o pensamento de alguém através de discussões, através de debates. Às vezes, muito pelo contrário, às vezes as pessoas vão ficar com o ego ferido, vão sentir certo ódio de você por terem sido refutadas pela tua teoria. Então, por mais que você esteja certo, por mais que você apresente a tua visão muito bem, nem todo mundo vai abraçá-la. Muita gente, inclusive, vai rejeitá-la e rejeitar você também, justamente por você ter apresentado aquilo com eficácia. E nesse ponto, eu sei que muitas pessoas dariam a seguinte dica: não entre em discussões, mas a minha dica é um pouco diferente. Eu acredito que você sempre deve avaliar a situação. Cada situação é única. Será que vale a pena eu entrar nessa discussão ou não? Será que eu tenho argumentos para sustentar essa discussão ou não? Isso vai me prejudicar de alguma forma? E eu diria o seguinte: se isso não for te prejudicar, se você tiver argumentos, se você estiver correto no seu ponto de vista, entre. Porque a nossa confiança, ela é muito abalada várias vezes porque nós ficamos ali nos cobrando por não termos falado, por não termos reagido de determinada forma em determinada situação. A autoconfiança vai se construindo aos poucos. Eu não acordo de um dia para o outro totalmente autoconfiante. Eu mesma já passei por várias situações em que eu simplesmente evitei determinado debate porque eu não queria me complicar, mas hoje eu vejo que muitas vezes eu me compliquei mais por não querer me complicar, porque depois fiquei ali me corroendo por ter ouvido, ter lido determinada coisa sobre mim e não ter dado a devida resposta, e eu tinha aquela resposta naquele momento. Eu acho que para tudo nós temos que pensar: vale a pena? Vale a minha paz? Vale o meu estresse? Só que se você tiver uma personalidade parecida com a minha, às vezes você vai ficar menos em paz se você não entrar em determinada discussão. Então o que eu sempre faço é o seguinte: eu não abro discussões, mas se alguém me colocou em uma e eu sei que eu estou certa, aí... A próxima dica é: evite falar tanto de si mesmo. Ah, Tainara, mas eu entrei lá no seu Instagram, está cheio de fotos suas, está cheio de relatos, depoimentos seus em relação à sua vida. Ok, mas veja bem, é a minha página. Você entrou lá, então você quis, de certa forma, saber disso. Agora, em uma situação em que estamos ali em um grupo debatendo determinado assunto, será que é interessante você ficar falando de você? Não. Ainda mais que vivemos em um mundo extremamente egoísta, onde cada um só quer saber de si. Então, se você está falando apenas de você, você é apenas mais um. Mas se você é aquela pessoa que sabe ouvir, você vai se destacar. Além de tudo isso, isso também evita vários problemas, como as pessoas de repente acharem que têm intimidade com você e se aproveitarem disso de alguma forma. Próxima dica. Essa dica agora, ela é válida para situações em que você tem que fazer determinada apresentação ou ter determinada conversa, mas que são mais fechadas, com menos pessoas. Em situações com um público mais
maior já não daria para fazer isso. Que é a seguinte: chame a pessoa pelo nome dela. Todo mundo, quando é chamado pelo próprio nome, acaba prestando mais atenção, dando de certa forma, consequentemente, mais valor ao falante, a quem mencionou o seu nome. Então vamos supor que você está ali em uma entrevista de emprego. Em vez de você simplesmente falar determinada coisa que você tem a falar, você já inicia a tua fala falando o nome da pessoa. De repente, ali no meio da fala, você faz alguma pergunta meio retórica, mas coloca o nome dela também. Isso vai ajudar e muito. E a última dica do vídeo de hoje, e talvez uma das mais importantes, é a seguinte: identifique as suas dificuldades, mas não foque nelas. Como sempre, vou pegar um exemplo meu. Eu tenho algumas palavras que eu sinto que quando eu pronuncio elas, a minha pronúncia não fica tão boa. Então, o que eu faço? Eu procuro, quando estou sozinha, treinar essas palavras. Mas, em público, se eu não estiver me sentindo confiante ainda para falá-las, eu não falo, eu procuro sinônimos. Então é isso, eu vou captando, vou vendo ali onde o meu desempenho não está saindo tão legal e vou trabalhar naquilo particularmente. O momento de uma apresentação é, de certa forma, um momento de um resultado. Bom, e essas foram as dicas de hoje. Como sempre, realço que há situações e situações, nós não vamos utilizá-las em todas, mas certamente elas te ajudarão muito. Curta o vídeo se gostou das dicas, conte-me nos comentários qual foi a sua favorita e que você vai empregar daqui para frente. É isso e vejo vocês na próxima. Ah, e se inscrevam no canal se forem novos por aqui.